Olá, gente. Continuando a nossa apostila, vamos lá. Página 13, equipamentos e recursos de apoio necessário para um aluno de necessidades educacionais especiais. Kit para deficiência visual. A Secretaria de Educação Especial do Ministério da Educação envia para as secretarias estaduais de educação um conjunto de materiais específico, como bengala, soroban, materiais para cálculos de matemáticos, reglete, punção, instrumento para escrever em braille, para cada aluno com deficiência visual matriculado nas escolas públicas. Mapas e livros em braille, além de outros materiais, como livros falados, livros e tipos ampliados, com letras grandes para alunos com baixa visão, lupas, luminárias e etc. Kit para deficiente auditivo, dicionário de língua brasileira de sinais, Libras, fita de vídeo com histórias em Libras, materiais visual, método de comunicação alternativa, como prancha com sinais, símbolos que correspondem às letras, usadas por crianças que não conseguem falar, lápis engrossado com fita crepe ou barbante para crianças com dificuldades motora, carteiras adaptadas para facilitar a entrada de cadeirantes, cadeiras de roda, né? Prancha de madeira para prender o papel e caderno. Então, vamos lá. Terceiro kit, né? Pessoas com necessidades específicas visuais devem aprender a se localizar e explorar os espaços, identificando os diferentes tipos de piso e obstáculos no caminho, utilizando uma bengala longa. Pessoas com necessidades específicas auditivas necessitam de sinais visuais junto aos sinais sonoros. Aprender a usar aparelho auditivo também ajuda na identificação dos barulhos e ruídos que existem em qualquer cidade, possibilitando maior independência e segurança. Só um comentário sobre isso aqui, porque eu já tive a possibilidade de lidar com crianças surdas e quando elas entram na escola, né, nasceram surdas, têm dificuldade de audição, quando elas entram para a escola, automaticamente vão colocar o aparelhinho, tá? Então, muitas vezes, o que eles fazem? Aquele barulho para eles é muito, porque eles não foram acostumados com o barulho. Eles viveram nesse silêncio o tempo todo. Só para vocês se despertarem quanto a isso, que eu já passei por isso. Então, isso é uma experiência que eu tô passando para vocês. E quando eu achava que a minha aluna estava com o aparelho, né, ligadinho, ela não tava. Ela desligava o aparelho e muitas vezes eu falava, tava lá dando aula e ela não tava ouvindo. Ela simplesmente estava só ali. E assim que eu terminava a aula, eu falava para ela assim: "Você entendeu?" E ela fazia a leitura labial. Né? Naquilo que eu falava, ela virava para mim e fez assim, ó. Fazia assim. Aí eu falava assim: "Não entendeu?" Aí ela falava assim. Aí eu falei: "Como?" Né? Aí eu falava assim pra ela: "Liga, liga." Aí ela ligava. Então, assim, aconteceu muitas vezes. Então, quando eu ia explicar a matéria, depois de não sei quantas vezes isso já tinha acontecido, quando eu ia explicar, eu já virava pra ela e fazia assim, ó, liga. Aí ela ligava. E às vezes ela, no meio da aula, ela desligava. E eu perguntava, ela falava que era muito barulho, né? Muito barulho, doía a cabeça, muito barulho. E às vezes não tinha barulho, era eu falando, as crianças, enfim, né? Sempre conversam. Então, mas para ela era muito barulho, porque ela viveu a vida dela inteira dentro de um silêncio. Pra gente não é barulho, mas para ela é muito barulho, né? Para ela era muito barulho. Então, a gente precisa estar atenta quando a gente pega uma criança que tem problema auditivo e que usa aparelho, porque elas fazem muito isso. Elas desligam, porque elas não querem ficar ouvindo barulho. Vamos lá, continuando.
as relações entre pais e profissionais que assistem as crianças de necessidades educativas especiais. Da mesma forma que é importante a família estar junto da escola, os pais e responsáveis devem fazer uma aliança com os profissionais de reabilitação, que são os médicos, os terapeutas ocupacionais, os fisioterapeutas, entre outros, né? Fono, psicólogo, terapia ocupacional que já está aqui, né? Às vezes pessoas que cuidam dessa criança, que estão dentro da escola com esse objetivo de fazer com que a criança se desperte, né? Então, vamos lá. A gente tem aqui uma equipe interdisciplinar onde os pais eles têm que estar de acordo ali, tem que estar fechadinho, né? Com essa aliança. Geralmente, no começo, os pais, né? Eles se sentem muito inseguros. Os pais responsáveis pela situação nova em que estão vivendo. Sentem-se também despreparados em relação às necessidades específicas dos filhos. Isso pode gerar dificuldades nos primeiros contatos com especialistas, né? Ou seja, nenhuma criança vem com receita. Nenhuma. Não existe bula, receita de como educar, de como ensinar, de que melhor maneira eu vou chegar numa boa educação. Isso não existe. E quando você chega um laudo para você de uma criança especial, seja qual for a especificidade que ela tenha, muitas vezes esses pais ficam despreparados, né? Eles pensam assim, e agora? O que eu faço? Só que, se essa criança fosse normal, ele também não teria essa bula, essa receita de como educar. Então, não se preocupem com isso. Isso serve pra gente também como professor. Não se preocupe e agora o que eu faço? Não é o que eu faço, é agora qual o caminho eu vou seguir, né? Como vai ser o meu planejamento daqui para frente. Isso sim a gente precisa pensar, que a gente sempre vai dar um jeitinho de chegar lá. A gente vai, quando a gente quer, a gente consegue, né? Então, isso pode gerar dificuldade nos primeiros contatos com os especialistas. Ele tem que aprender a lidar com uma situação desconhecida. E não é fácil, não é mesmo. Não é fácil para os pais lidar com uma criança especial. É difícil, ninguém quer ter um filho especial. Que é a convivência diária com uma criança com necessidades especiais, né? E todas as recomendações de médicos e terapeutas diante das características do que cada pessoa deseja para a sua vida. Então, vem o laudo e eles têm que se adaptar a isso. Os pais esperam compreensão, consolo, incentivo, momento para descarregar sentimentos de culpa, palavras de esperanças, pessoas que escutem e pessoas com quem dividam responsabilidade. Os profissionais esperam interesse pelo programa de reabilitação, compreensão, informações corretas do que é realizado em casa com a criança, otimismo em relação à reabilitação e cooperação para o alcance dos objetivos. Então, enquanto os pais, né, eles necessitam de tudo isso, essa equipe interdisciplinar, ela também precisa desse apoio. Ela precisa ter essa parceria com os pais, senão nenhum trabalho vai para frente. Em relação entre os pais e os profissionais, pode tornar cada vez melhor, né? Se você tem essa parceria, essa aliança, isso vai à frente. Só quem tem a ganhar é essa criança. Para isso, é necessário que as instituições especializadas, como o centro e as clínicas de reabilitação, repensem seu papel e cedam espaço para a família e para a comunidade. O sucesso do processo da reabilitação depende em grande parte dessa aliança dos pais e responsáveis com os profissionais que atendem as crianças. Ou seja, muitas vezes eu, quando estava trabalhando como educação especial, eu ia muito às escolas, né, fazer essa parceria.
ia lá saber da escola como era aquela criança, para que eu pudesse fechar um diagnóstico. Então, isso também é legal, né? Quando você tem uma equipe interdisciplinar que vá até também a escola para ouvir o lado dessa outra comunidade social que essa criança vive, a sala de aula, né? Vamos lá, página 14, a nossa última página, e vem dizendo assim, ó, a hora de participar da cultura, do esporte e do lazer. Futebol, piscina, cinema, a cultura e o esporte, o lazer em nossa vida são os aspectos que merecem atenção tanto quanto a educação, a saúde e a reabilitação. Falar da participação de uma sociedade inclusiva é falar de qualidade de vida. E o que vem a ser qualidade de vida? Viver com qualidade significa fazer todas as coisas próprias de cada idade, ou seja, brincar, passear, pertencer a um grupo, conversar, namorar, amar, sofrer, ter ilusão, desilusão também, por que não, né? Enfim, aqui ele vem dizendo que a gente tem que ter, né, coisas próprias de cada idade. Eu não vejo isso, eu não vejo a idade voltada para isso. Eu acho que a pessoa ela tem que viver plenamente. Eu tô com 53 anos e ainda adoro brincar, né? Brincadeira é o meu forte. Então, adoro passear. Quando eu vejo pessoas da minha idade dizendo que gostam de ficar dentro de casa, quietinha, vendo novela, vendo filme, isso não tem nada a ver comigo. Eu não gosto. Então, assim, eu não vejo a idade. Eu vejo com cada um queira fazer da sua vida o que gosta de fazer. Faça. Seja você, né? Da melhor forma possível. Então, aqui ele vem dizendo assim, ó. Experiência comum, cada idade. Brincar, né? Passear, enfim, eu me perdi aqui. Experiências comuns ao ser humano. Dignifica lutar para alcançar os seus objetivos e satisfazer os seus desejos. Significa ainda poder produzir e se beneficiar da cultura de uma comunidade, participar coletivamente de esporte e de momentos de lazer. Não se trata simplesmente de usar a cultura, o esporte, o lazer como etapas ou fases da reabilitação e da educação. Eles têm uma importância em si mesmo e devem ser vistos como experiências únicas para pessoas com necessidades especiais. Iniciando o processo de reabilitação. Então, eu vejo aqui toda essa parte do esporte, lazer, a maior inclusão eu acho que vem até mesmo daqui. Porque muitas vezes você vê uma criança que ela não pode fazer alguma atividade, mas o professor ele tem que incluir essa criança, nem que ela seja a ajudante do dia, nem que ela apite ali a atividade, nem que haja um jeito de fazer com que aquela criança participe daquele momento. Então, eu acho que isso que é importante. Continuando. Iniciando o processo de reabilitação. Reabilitação, o que é? Para que serve? Até quando? E a criança pode ficar curada? Vamos lá ver. Reabilitação é um serviço que pode ser utilizado em vários momentos da vida. E cada um desses momentos deve ter um objetivo claro a ser alcançado. Uma vez alcançado esse objetivo, o processo de reabilitação deve ser concluído. Não é adequado que esse seja um processo sem fim, que acompanhe a vida inteira da pessoa. Esse processo deve auxiliar cada pessoa a viver dentro da sua possibilidade e não se tornar o seu objetivo de vida e de criança com necessidades educacionais especiais, com uma sequência de terapias, sem deixar espaço para a criança brincar, estudar, viver como qualquer outra criança. Ou seja, o processo de reabilitação ele é necessário para que essa criança tenha uma vida social, mas ele não pode ser apenas isso, né? Ele não pode ser, a vida da criança não pode estar dentro dessa reabilitação. Essa reabilitação, ela tem que ser um processo para incluir novamente essa criança na vida social. A deficiência não é uma doença. Foi a parte mais bonita que eu vi dessa apostila. Foi a parte que eu gostei de ler, sabe? Diz assim, ó. A deficiência não é uma doença. E, portanto, não se trata de curá-la.
A deficiência é uma condição com a qual o indivíduo aprende a conviver. Na verdade, a reabilitação busca auxiliar a pessoa a encontrar outras formas de lidar com os problemas diante das características da educação, das necessidades especiais, o do que cada pessoa deseja para a sua vida. Então, a deficiência não é uma doença. Ela talvez não seja curada, né? Ou melhor, ela não vai ser curada. Ela tem que ser adaptada e aceita, né? Ela tem que ser respeitada e ela tem que ser incluída na vida dessa criança e na nossa vida também, né? Então vamos lá. Podemos usar exemplos simples como a pessoa se locomover no dia a dia. Pessoas com necessidades específicas física podem aprender a utilizar aparelhos que a ajudem nessa tarefa, tais como as muletas, bengalas, cadeiras de roda, andadores. Ou seja, cada criança tem a sua deficiência, ela vai se adaptar ao meio. E o maior preconceito não vem de criança, vem de adulto, né? E muitas vezes aquele professor, por ter um preconceito, é mais fácil de dizer: eu não dou conta, eu não consigo. E muitas vezes ele consegue sim. Eu costumo dizer para os meus alunos que trabalham com crianças especiais que nós somos anjos na vida dessas crianças. Somos anjos de luz, né? Estamos aqui para fazer esse papel, né? Garantir que essa criança tem um papel na sociedade com todo o direito que ela tem. Então, é para isso que a gente está aqui. É para isso que a gente está aqui, ó, parada, 3 horas de aula, assistindo Mônica Ferreira falar esse tempo todo, tendo que fazer comentários sobre o vídeo, vamos ter que fazer o nosso trabalho de conclusão de curso. Não podemos esquecer do trabalho, porque na próxima aula a gente vai ter nossa prova e a entrega do nosso trabalho. Então, é para isso que nós estamos aqui, para ser cada dia melhor, né? Então, até a próxima aula. Estudem, façam um trabalho, porque o trabalho ajuda vocês na nota final. Semana que vem é a nossa prova. Um beijo, tenham uma boa semana, fiquem com Deus e até semana que vem.